Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, palavra de vida e salvação. Hoje, dia 18 de janeiro, terça-feira, da segunda semana do tempo comum. Vamos refletir hoje o Evangelho de São Marcos, que se encontra no capítulo 2, versículos de 23 a 28. Iniciemos a nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho de hoje, principalmente esse finalzinho aqui, né? Jesus, ele estava caminhando com seus discípulos e eles viram uma plantação de trigo. Os discípulos já estavam com fome. Então, eles vão lá no dia de sábado, que era um dia sagrado para os judeus. Eles tinham toda uma regra que não podiam fazer no dia de sábado. Então, os discípulos vão lá e começam a apanhar essas espigas, né, de trigo para se alimentar. E que não era permitido na lei da época. Então, os fariseus da época começaram a falar: mas por que vocês estão fazendo isso? Seus discípulos estão fazendo o que não é permitido. Então Jesus vem e aqui no finalzinho ele nos mostra uma mensagem muito importante e muito bonita. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Do mesmo jeito, às vezes a gente tem algumas leis que não nos levam até Deus. A lei foi feita para o homem e não o homem para a lei. O homem não foi feito para ser escravizado pela lei, mas para melhorar sua convivência, né? E as leis que não são baseadas no amor, na graça, a gente não pode seguir elas. Por quê? Porque essas leis não nos levam até Deus. Um exemplo: se um dia o Brasil, por uma infelicidade do destino, né, por irresponsabilidade aí dos nossos governantes, libera aí um exemplo, o aborto. Nós cristãos nunca vamos seguir essa lei, essa liberação do aborto. Por quê? Porque é uma lei errada, porque não é baseada no amor, não é baseada na graça, não é baseada naquilo que Deus nos pede. Do mesmo jeito, Jesus faz isso. Ele ia deixar os discípulos passarem fome por conta de uma lei que não tinha embasamento, né? É de extrema importância, meus irmãos, que a gente tenha em mente que é sim importante a gente cumprir as leis. Eu não estou aqui falando para a gente sair aí, né, descumprindo tudo e agora eu faço do jeito que eu quero. Não. As leis foram feitas para serem cumpridas, mas não de uma forma, né? Tem que entender o porquê que a gente cumpre essa lei. A gente tem que saborear o porquê da gente cumprir. O cumprimento da lei é de extrema importância. Volto a refletir, volto a reafirmar. Mas sempre deve ser embasada no amor, na caridade.
A Igreja Católica ela é repleta de leis, repleta de preceitos, mas todos eles baseados no amor. Todos eles têm um motivo para acontecer, né? Do mesmo jeito as nossas leis civis. A gente não pode matar, não pode roubar. Isso é importante. Isso norteia a nossa vida, né? Mas a gente deve ter isso em mente. Se houverem leis que vão contra, né, a boa moral, os costumes bons, a gente deve ficar atento a isso. Então, meus irmãos, a gente deve sempre visualizar o ponto dessa lei e não ter uma visão cega, né? Não ter uma visão tapada. É só aquilo e pronto. Porque quando a gente tem uma visão tapada com relação à lei, a gente corre o risco de julgar. A gente corre o risco de fazer um julgamento errado. E isso se torna farisaísmo, né? Quando a gente não interpreta a lei segundo o ponto de vista do amor, a gente se torna como os fariseus. Cumpriam a lei por cumprir. E esse é o ponto principal. Não cumprir por cumprir, mas sim respeitar essa lei por amor. Desde que ela me leve ao bem, me leve àquilo que há de melhor. Então, meus irmãos, que esse discernimento possa mesmo sempre fazer parte da nossa vida. Cumprir sim as leis, mas com uma visão aberta, sempre buscando o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço e que o Senhor nos dê a graça do discernimento, paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.